O Evangelho de hoje, através da cura de um leproso, nos convida a estarmos atentos à nossa oração. Acolhamos o Evangelho de hoje, a sua meditação, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Depois de nos ensinar, através do longo sermão da montanha que acompanhávamos nos últimos dias, hoje Jesus volta a realizar uma cura. O Evangelho de hoje nos mostra que Jesus, o Filho de Deus, tem poder de nos purificar de nossas enfermidades corporais e espirituais. A nós cabe rezarmos, pedirmos com confiança e insistência. Mas a grande lição do Evangelho de hoje vem através da oração deste homem leproso. A sua cura nos ensina, meus irmãos e minhas irmãs, que nós devemos ter confiança em Cristo, que nos cura, e nos colocarmos suplicantes em oração. Assim é a oração do homem no Evangelho de hoje. E através da sua oração, ele nos ensina a rezar, a como rezar. O leproso, ele não se apresenta diante de Jesus como quem faz exigências. Me purifique. Eu quero ser purificado, faça isso por mim. Não, a sua súplica é diferente. Ele apenas deposita a sua confiança diante de Deus, diante de Jesus. Se queres, podes, mas a decisão cabe a ti. Tantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós rezamos com a postura de quem exige. E ai de Deus se não nos atender. Nós nos afastamos dele, nós deixamos de ir à igreja, nós não queremos mais rezar. Ai de Deus se não nos atender daquilo que nós exigimos. A oração deve ser um momento de depositar a confiança em Deus. Não é momento de exigir, não é momento de cobrança. O Evangelho de hoje redobra-nos o convite à confiança, mas essa confiança não pode nos deixar de esquecer de sermos também humildes. Oração deve conjugar confiança e humildade. Acolhamos as 3 sementes. Primeira semente, versículo 2 do Evangelho. Eis que um leproso se aproximou, se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. É um ato de confiança, mas a decisão permanece nas mãos de Jesus. A palavra de hoje para a nossa oração é humildade. A oração deve conjugar a confiança, mas deve também conjugar a humildade. Nós não exigimos, não cobramos, não podemos exigir ou cobrar diante de Deus. Perguntemo-nos, indaguemo-nos, terceira semente. Minhas orações diante de Deus expressam minha confiança? A minha confiança em Deus? Ou as minhas orações são apenas como que exigências apresentadas diante dele? Diante de Deus, me coloco como um filho que suplica ou como um credor que exige, que tem direitos? Que o exemplo do leproso o exemplo da sua oração hoje possam servir para que nós possamos crescer e corrigir a nossa prática de oração. Dai-nos, Senhor, uma vida e um coração orante. Meus irmãos e minhas irmãs, meu abraço, minha bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.